Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Vamos para a atividade número 3. E a gente chegou numa atividade bem cruel. É o seguinte, ó. A escala de magnitude de momento m é dada pela fórmula m é igual a menos 10,7 mais 2 terços vezes log de s, onde S é o momento sísmico. Faça um esboço do gráfico dessa função. Primeira coisa, pessoal, vamos usar x e y para ficar mais confortável, tá bom? Então, no lugar do m eu vou colocar y, no lugar do s eu vou colocar x, ok? Então, vou reescrever, ó. Y é igual a menos 10,7, 2 terços, log de x, ok? Bom, a gente já consegue observar aqui, ó, que a base desse logaritmo não está aparecendo. Se ela não está aparecendo, é porque o valor que a gente tem aqui é 10, tá? E se a base é um número maior que 1, a gente tem um gráfico crescente, tá bom? Se esse número aqui está entre 0 e 1, a gente tem um gráfico decrescente. Mas como ele é maior que 1, a gente tem um gráfico parecido com isso daqui, ok? Como a gente tem apenas que esboçar o gráfico, a gente poderia colocar aqui, ó, esse é o eixo x, né, que é o eixo s no caso, e aqui a gente tem o eixo y, que no caso é o eixo m. A resposta é alguma coisa assim, tá bom? Ó, esbocei o gráfico, eu sei que é um gráfico crescente. O que eu recomendo vocês a fazerem? Vai lá no Google e coloca assim, GeoGebra online. E lá é uma ferramenta que constrói gráficos, tá? Ela faz muito mais coisas, mas ela constrói gráficos. Lá você joga essa função aqui, ok? E aí você vai ver certinho o valor, o plot. Você vai ver certinho o esboço do gráfico, tá? Por que eu tô falando para vocês irem lá e fazerem isso? Porque olha aqui. Como que a gente faz o gráfico de uma função, por exemplo? A gente atribui valor para x, certo? E tenta descobrir o y. Fazendo isso, a gente vai conseguindo pontos, né, para colocar no gráfico. E aí depois a gente traça uma reta ou uma curva nesses pontos. Olha aqui, eu vou pegar o x igual a 100, tá? Que é uma potência da base, ó. Tá vendo? Minha base é 10, então eu estou pegando uma potência de 10. 10 ao quadrado, no caso. E isso para me facilitar ainda, tá bom? Se o x é 100, quanto vale o y? Aí eu venho aqui, ó. Quando o x é igual a 100... o y vale quanto? Vamos ver, vai ficar y, que é igual a menos 10,7 mais 2 terços log de 10, de 100 na base 10, tá bom? Bom, log de 100 na base 10 é aquele caso. 10 elevado a quanto dá 100? Bom, 100... é 10 ao quadrado. Ó, igualei as bases, corto, fica aqui A igual a 2. Então, essa parte aqui, ó, log de 100 na base 10, o resultado é 2. Vou trocar tudo isso por 2, ok? Então, a gente vai ter que y é igual a menos 10,7 mais 2 terços vezes 2. Tudo isso aqui, ó, log de 100 na base 10 virou 2, tá bom? Continuando, y é igual, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Primeiro eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, né, que no caso aqui seria 1, 3. E aí a gente continua. Eu posso fazer esse 4 terços virar um número decimal, né? Que 4 dividido por 3 é 1,3333333, infinito, uma dízima periódica. Ou eu posso fazer esse número aqui, transformar ele numa fração onde o denominador é 3. A princípio, quando o número não apresenta o denominador, é porque o denominador é 1.
O que eu faço com esse 1 usando multiplicação ou divisão para ele virar 3? Multiplico por 3. Então eu faço a mesma coisa com o numerador, tá bom? E aí a gente vai ter um número negativo, 10,7 vezes 3 é 32,1. Essa parte decimal aqui, 0,7 vezes 3 dá 2,1. E 10 vezes 3 dá 30. Então fica 32,1 dividido por 3, que é esse 1 vezes 3, somado com 4/3. Tá? Y é igual a menos 32,1 mais 4 dá menos 28,1 sobre 3. Olha que número. Que número chato. Que número complicado. E sabe qual que é o maior problema? Se eu tivesse escolhido um x aleatório e chegasse nessa resposta, tava até legal. Mas eu escolhi um x que era interessante para mim, entendeu? Eu tentei facilitar escolhendo x igual a 100. E mesmo assim a gente chegou numa resposta chata. Imagina eu ficar localizando. Seguinte, onde está o ponto 100 no gráfico? Onde está o ponto menos 28,1 sobre 3, tá bom? Então, ó, o passo na raça a gente fez aqui, tá? Isso daqui eu descobri que quando o x é 100, o y é menos 28,1 sobre 3. O certo, se a gente fosse fazer na raça, seria colocar mais alguns valores aqui e descobrindo os pontos, tá? Mas quem elaborou essa atividade, ou quem colocou no PET, foi um pouco cruel, tá bom? Então, a minha dica é, já que a gente tem só que esboçar o gráfico, vai lá no GeoGebra, no Google, coloca GeoGebra Online e coloca essa função na onde você tem que colocar a função lá e pede para plotar o gráfico, para esboçar o gráfico, tá bom? E aí você vai chegar numa curva crescente, tá? Ok, pessoal? Então essa é a atividade 3, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Pelos grupos de WhatsApp, eu deixo uma mensagem aí nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Tchau, tchau, até a próxima atividade.